Oi, gente, nessa aula vamos falar um pouco sobre o advogado, né, o representante das partes do processo. Vamos funcionar da seguinte maneira. O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos no exercício da sua profissão nos termos da lei. Então, por hora, dá para pensar no seguinte, não vamos nem analisar, com a minúcia que o caso exige, o artigo 133 da Constituição Federal. Isso aí é assunto para tratar no direito constitucional. Nós vamos falar aqui do processo civil. Então, veja só, pelo princípio da indispensabilidade do advogado, o advogado deveria atuar em todas as causas que fossem ajuizadas na justiça. Porém, não é bem assim. Nós sabemos que existem algumas exceções. Por exemplo, os juizados especiais cíveis até 20 salários mínimos, a parte não precisa estar acompanhada de advogado, não precisa da representação de advogado. Na Justiça do Trabalho também impera o tal do juiz postulante, de acordo com o artigo 791 da CLT, e esse juiz postulante diz que empregado e empregador podem postular sozinhos, até a decisão final, com algumas exceções, que não vem ao caso também. Enfim, existem outras, como habeas corpus também. Só que o que me interessa aqui é analisar do artigo 36 ao 38 do Código de Processo Civil com vocês. Primeiro, a parte para postular em juízo ela tem que estar representada por advogado. O advogado representa a parte em juízo através do instrumento de mandato, que é conferido pela parte, ou por instrumento público ou por instrumento particular, assinado pela parte, obviamente. Porém, é imperioso notar que, às vezes, dependendo do ato a ser praticado, um ato urgente, para evitar prescrição e decadência, a lei autoriza que o advogado possa postular, possa praticar os atos sem o instrumento de mandato, sem a procuração. Neste caso, ele se compromete, independentemente de caução, a juntar um instrumento de mandato no prazo de 15 dias e cuidado em prova, prorrogáveis por mais 15 dias, porém com despacho do juiz. Ou seja, por despacho do juiz, ele tem mais 15 dias, além daqueles 15 iniciais, para juntar o seu instrumento de mandato. Fagner, e o que acontece com os atos praticados pelo advogado, não ratificados em razão da ausência da procuração? Eles são considerados inexistentes, de acordo com o artigo 37, parágrafo único do Código de Processo Civil. Fagner, eu sempre tenho que ter advogado? Como eu disse ainda há pouco, não necessariamente. E existe outra hipótese. Se você tiver habilitação legal, você pode postular em causa própria. Você pode defender os seus próprios interesses sem nomear um advogado para tanto. É o que nós, normalmente advogados, no nosso cotidiano, quando temos que defender algum direito nosso, vamos fazer. Ou seja, não passamos procuração para um outro colega. Nós mesmos vamos defender os nossos direitos em causa própria. Porém, às vezes, excepcionalmente, nós conferimos instrumento de mandato para o outro colega. E aí é o ponto que eu quero bater firme com vocês. Quando eu vou assinar uma procuração para o advogado, atentem bem para o artigo 38 em prova, atentem bem para ele, porque quando eu assino uma procuração, eu confiro ao advogado os poderes para o foro em geral, chamada cláusula de judícia. O que significa isso? Para ele praticar atos processuais em meu nome. Ele não pode fazer nada mais do que atos processuais. Quer dizer, apresentar uma petição inicial, requerer juntada de documento, a produção de uma prova, fazer uma manifestação acerca de um laudo pericial, recorrer, contrarrazoar recursos, enfim, atos inerentes à atividade dele, atos processuais. Porém, pode acontecer também o seguinte, vejam bem como isso é perigoso em prova. O artigo 38, em seu bojo, traz a palavra salvo. Você pode acompanhar agora na leitura, E esse salvo traz uma certa interpretação duvidosa quando nós vamos responder a prova. Porque veja bem, se te falar na prova assim, a procuração assinada pela parte, conferindo ao advogado poderes para o foro em geral, o habilita a receber citação inicial. Está errado, gente. Está errado. Porque, veja bem, o salvo está dizendo que esses poderes especiais previstos depois desta palavra aí que excepciona
o poder, ou melhor, os poderes, necessariamente, todos eles, para que o advogado possa atuar nesses segmentos, é necessário que ele tenha expressamente incluído esses poderes na procuração e que a parte tenha assinado. Ou seja, o que eu estou tentando dizer de forma mais simples é o seguinte: todos esses poderes que nós temos ali por salvo, receber citação inicial, receber e dar quitação, desistir, renunciar, transigir, enfim, nenhum desses poderes o advogado pode fazer se a procuração tiver apenas constando que ele tem poderes para a cláusula ad judicium, para o foro em geral. Esses poderes devem estar expressos, como exceção, devem constar expressamente na procuração e a parte subscrevendo. Ok, gente? Então toma cuidado com o artigo 38 em prova. Nós vimos então aí, só para recordar, o 36, que fala que a parte tem que estar representada em juízo por advogado, salvo nos casos em que ela pode postular em causa própria, ou quando lá não tenha um advogado habilitado, né, para defender os seus interesses, tirando aquelas outras exceções que eu disse logo no início, que não constam no 36, aí já é um assunto para o direito constitucional, o habeas corpus, enfim, salvo o juizado, né? É bom que você saiba isso, porque no juizado, até 20 salários mínimos, a parte pode postular em causa própria sem necessidade de constituir advogado. Uma outra situação também importante é a procuração. Se for um ato reputado urgente, para evitar prescrição ou decadência, o advogado pode fazê-lo sem procuração e vai ter que juntar em 15 dias, independentemente de caução, e por despacho do juiz, prorrogável por mais 15 dias, ok? Por despacho do juiz. E por último, o artigo 38, que são os poderes especiais e os poderes da cláusula ad judicium. Muita atenção com esses 3 artigos, ok, meus amigos? Além disso, tem o artigo 40 também no Código de Processo Civil, que trata dos direitos dos advogados. Atenção para o parágrafo 2º, que ele é uma inovação jurídica, que fala que quando houver prazo comum, para tirar tem que ter, né, um comum acordo e tudo mais. Atenção lá para o parágrafo 2º, então, do artigo 40 do Código de Processo Civil. Ademais, é bom lembrar também o artigo 44 e o artigo 45 do CPC. Ou seja, respectivamente, um fala de revogação de mandato e o outro fala de renúncia. O 44 fala de revogação e o 45 fala de renúncia. Na revogação, a parte está desconstituindo seu advogado. E no mesmo ato, ela tem que nomear um outro patrono. Enquanto que na renúncia, quem está abdicando do patrocínio do feito, quem não quer mais patrocinar aquele feito, é o próprio advogado. E a renúncia, ela tem que ter a ciência do mandante. Eu tenho que comprovar que cientifiquei o mandante como advogado. E fico vinculado aos autos para evitar prejuízo ao meu cliente pelo prazo de 10 dias. Então notem depois, né, dá uma analisada com cautela, uma lida, né, com muita tranquilidade nos artigos 44 e 45, que vão tratar então da revogação e da renúncia. Forte abraço, gente, bom estudo!